Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 169. Título: Enquanto é hoje. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais os vossos corações. Paulo aos Hebreus 3:15. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor em grande número de reencarnações para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos, o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos de matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesma. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite a todos. Dando sequência ao estudo doutrinário, faremos o comentário referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 1 a 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Vejamos que Kardec nos expõe no item 1. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 20. E Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Observe que esses mandamentos
consta no Decálogo e estão nos 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus. Apresentam trechos parecidos, sinóticos. Essa passagem que Kardec nos apresenta foi a resposta de Jesus a um jovem quando este perguntou: o que deveria fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse-lhe que deveria ter conhecimento da lei de Deus, que tornou-se pública no Monte de Sinai, transmitida por Deus a todos os homens, pelos espíritos superiores, através de Moisés. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Uma parte é a lei divina, que é invariável, não muda nunca. A outra é a lei civil, que sofre alterações ao longo do tempo. Vejamos o item 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Esse é o 4º mandamento da lei de Deus. Kardec questiona: por que ele oferece como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? Mais adiante encontraremos os esclarecimentos. No item 3, Kardec fala sobre a piedade filial. Vejamos. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena ao próximo. Vejamos, honrar não é atender à vontade do outro, contrariando a lei de Deus. Se o pai ou a mãe manda trabalhar no sábado, você obedece aos pais ou à lei? Jesus trabalhou no sábado. Honrar é dignificar o que você está recebendo das suas próprias ações de cumprimento de caridade e amor, que vai muito além daquele que faz somente para satisfazer o ego ou satisfazer a família. Honrar é manter uma postura diante de uma situação sem prejudicar o outro. Kardec nos passa que honrar os pais é consequência da lei de caridade e amor ao próximo. Ele chama atenção que não pode amar o próximo aquele que não ama os pais. Deus mostra que o amor deve andar junto ao respeito, à estima, à obediência, à compreensão, entender o ponto de vista do outro. E com isso tornamos responsáveis diante do cumprimento da caridade perante o próximo. Kardec fala que para honrar os pais não basta simplesmente amar. É preciso amá-los mais que o próprio amor natural de um filho. É necessário agregar o respeito profundo aos pais. São seres infalíveis, mas aprendizes como nós. É através dele que hoje estamos aqui. Portanto, devemos manter a estima e a obediência, sempre justas suas diretrizes, ou enquanto não entenderem os cuidados que parecem às vezes injustiças diante dos sonhos do jovem. A obediência é sempre o ingrediente da ordem, da realização no direcionamento do progresso. Evidencia-se o ato de obedecer como fator indispensável à capacidade de dirigir com equilíbrio a autoridade. Lá do livro Luz Imperecível. Kardec não deixa de levar em consideração aqueles que velaram pela nossa educação, pessoas que substituíram nossos pais, cujo mérito é bem maior
pois o devotamento é para eles menos obrigatório. Mais adiante, Kardec nos passa: honrar pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco. Temos o dever de dar assistência aos pais, suportando todo o sacrifício em defesa do seu bem-estar físico e moral, proporcionando-lhes um descanso merecido depois de tantos anos de luta em benefício do filho. Agora, na velhice, no inverno de suas vidas, temos o dever de dar-lhes toda assistência, principalmente para com os pais desprovidos de recursos, que devemos demonstrar uma verdadeira piedade filial. Lembra o codificador que muitas vezes se sacrificaram no passado para que hoje desfrute de uma vida confortável. Sabemos que muitos filhos negligenciam o dever de cuidar dos pais. Diz Leon Denis, no livro Depois da Morte, que o dever é um conjunto das prescrições da lei moral, a regra de conduta do homem nas suas relações com seus semelhantes e com o universo. Muitos deles acham que estão cumprindo o mandamento honrar pai e mãe, por dar-lhes estritamente necessário, para não morrerem de fome, oferecendo um quartinho mais afastado, apenas para não deixá-lo na rua, o afastaram do convívio familiar, jogando-os no asilo. A família é muito importante em nossas vidas. Como querer afastar os pais do convívio familiar, se foram eles que, através de dores, sofrimentos e renúncias, conseguiram brotar na face do filho um brilho de contentamento, felicidade? Aí está o amor. Lembrei de uma história. Um pai, passeando com o filho, resolveu visitar o avô no asilo. Retornando à casa, a criança faz o seguinte comentário: ah, pai, é aí que colocarei você quando ficar velho. O que o tocou no fundo da alma. Deu meia volta e trouxe o pai de volta ao aconchego familiar. Aos filhos compete amar os pais, mesmo quando negligentes ou irresponsáveis, porquanto é do Código Superior da Vida, o impositivo, honrar pai e mãe, sem excluir o que são apenas por função biológica. Assim mesmo, por cujo intermédio a excelsa sabedoria programa necessárias provas redentoras e punitivas, expiações liberativas, lá do livro Após a Tempestade, de Divaldo. Vejamos mais adiante o comentário de Kardec. Descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir aos filhos jovens e fortes? Ter-lhe-á a mãe vendido leite quando os alimentavam? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter do que necessitavam? Não. Filhos não devem aos seus pais só o estritamente necessário. Deve-lhes as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Companheiros, quantas noites os pais passaram, em claro, vigiando o filhinho febril, as idas e vindas diariamente para conseguir o necessário para o seu sustento, o leite materno que o alimentava, e tudo feito por amor e dedicação. Enquanto encontramos hoje jovens que passam noites em claro, curtindo festas, enquanto sua mãezinha se encontra no leito de dor. A pergunta 685 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Resposta dos amigos espirituais: sim. Ele não está obrigado segundo as suas forças.
Vejamos o desdobramento dessa pergunta. 685A. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver o que não pode? Responde os amigos espirituais. O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve lhe tomar o lugar. É a lei da caridade. Kardec faz o comentário, resumindo. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera sua existência do seu labor encontre trabalho, o que nem sempre acontece. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma proporções de um flagelo, como a miséria. A ciência econômica procura um remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas existem intermitências. Há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência não é mais que uma teoria, é a educação. Aquela que consiste na arte de formar os caracteres, o que dá os hábitos. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e para de respeito por tudo que é respeitável. Companheiros, como vimos, não basta dizer à criatura que deve trabalhar para a sua sobrevivência. É necessário encontrar trabalho, o que nem sempre acontece. Quando surge o desemprego generalizado, virá um flagelo, como a miséria. Estamos vivenciando essa situação com a Covid-19, que nos trouxe muito sofrimento. Mesmo assim, devemos agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas no meio de tantas aflições, que são o aprendizado dos dois ensinamentos e lições diárias que nos levam a mudar de comportamento diante da situação, como tornando-nos mais controlados, comprar somente o necessário, não desperdiçar alimentos para que não falte para os necessitados, ser solidários, enfim, pensar mais no outro. A ciência econômica procura a solução no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas há interrupções e durante os intervalos o trabalhador não deve ficar menos, não deve viver menos. Aí é que entra a educação, a arte de formar os caracteres, o que dá os hábitos. Quando a criatura conhecer, cumprir e colocar em prática os hábitos, o homem estará no caminho da ordem de previdência para consigo e os seus. Devemos seguir o exemplo das formigas. Elas são organizadas e previdentes. Trabalham no verão, estocando alimentos para descansar no inverno. É bem verdade que alguns pais esquecem de seus deveres para com os filhos. Este não pode culpá-los. A punição parte somente de Deus. A lei de caridade nos manda pagar o mal com o bem. Sermos indulgentes para as imperfeições alheias. Não falar mal do próximo, esquecer e perdoar as ofensas, e amar até os inimigos. Os filhos devem tomar como regra de conduta para com os pais os preceitos de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Vamos ao último item do estudo, o número 4, onde Kardec faz a seguinte explanação. Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? Kardec nos dá a seguinte explicação. Para entender essas palavras, é necessário voltar atrás, perceber a situação e as ideias dos hebreus daquela época. Eles não tinham conhecimento da vida futura, nem noção que a vida continua além do túmulo, que para eles é muito vago.
Acreditavam somente naquilo que viam e sentiam. Agiam como Tomé vê para crer. Deus então usou uma linguagem que estivesse ao seu alcance para despertar o interesse naquilo que almejavam. Eles acreditavam em Deus, desejavam chegar à terra da promissão para usufruir de todas as benesses que a vida podia oferecer. Os hebreus estavam sob o domínio do Egito. Moisés resolveu libertá-los do cativeiro, trazendo-os para Canaã, a terra prometida. A peregrinação foi bastante estafante durante 40 anos no deserto, passando por todo tipo de sofrimento, fome, sede e sol escaldante. A caminho da terra prometida, em busca da realização dos seus ideais. Mas Deus lhe diz que viverão nela longo tempo, se observasse seus mandamentos, donde se vê que ainda não estava à altura de perceber as palavras de Deus, pois para possuir a terra prometida, que para eles é um local ou uma região, que posso desfrutar de todas as delícias da vida. Para isso, era necessário cumprir os mandamentos de Deus, inclusive honrar pai e mãe, para conseguir penetrar na terra prometida, que é um estado de espírito. No último parágrafo, Kardec comenta: mas, ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham suas ideias desenvolvidas, chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseiras. Jesus o inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A essas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celestial. Companheiros, na vida, todo acontecimento tem um momento certo para acontecer. Sigamos as palavras de Jesus: primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Ninguém pode tirar o tempo ou enganar o espírito. Ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito e sequência da natureza. Lá do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com a vinda de Jesus, foi mais fácil de entender suas palavras, pois já traziam certo desentendimento. Daí começar a perceber o sentido oculto de suas palavras, e com mais conhecimentos as ideias brotavam em suas mentes. Em razão desses avanços, as sombras começaram a se dissipar. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma passagem que Jesus responde a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Jesus revela que existe um mundo além deste em que vivemos. É o mundo espiritual. Jesus não tem nada a ver com as coisas do mundo. Ele não se preocupou com as riquezas da terra. Entretanto, nós lutamos desesperadamente para conseguir aquilo que julgamos que seja a nossa felicidade, ou seja, as riquezas, fortunas, as fantasias do mundo. Passamos a existência inteira com as mãos súplicas, mendigando riqueza material, esquecendo de que, bem perto de nós, ou melhor, dentro de nós, está um tesouro incalculável, que é o nosso espírito, o nosso coração. É lá do livro Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 16. Finalizando, Kardec comenta: a estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celestial. Portanto,
quando chamas à observância daquele mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Assim, terminamos o estudo de hoje, desejando a todos um abençoado Natal. Que Jesus nos abençoe.